Lucas 7,14. Não precisa você abrir a palavra, porque você já sabe qual é o tema. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Amém, Jesus. Amém? Sabe, às vezes a gente é pego de surpresa com alguns fatos que ocorrem, né? E nós passamos por situações que às vezes ouvimos o pastor A, ou B, o presbítero, ou o diácono, ou a irmã abrir a boca e falar: eu repreendo esse demônio na sua vida, está repreendido Satanás, e que Satanás está fazendo isso, que Satanás fez aquilo na sua vida. Sabe, você sabe muito bem que você que já me viu pregar por várias vezes, você sabe que eu não faço nenhuma das duas coisas. Eu não sou do diabo, mas eu também não fico dando glória a ele. E as pessoas, elas têm uma mania de tudo que acontece na vida dela, ela bota a culpa no cão. Tudo que acontece na vida dela, uma enfermidade, ou um problema financeiro, ou uma falta de paz na família, ou um problema com o filho, ela bota a culpa no capeta. Mas nós vemos na Bíblia vários e vários lugares o Senhor ferir o povo. O Senhor Deus ferir o povo por causa da iniquidade. Às vezes nós pegamos um texto como esse e lemos apenas 2 ou 3 versículos isolados e não nos preocupamos em ler alguns versículos para frente nem alguns versículos para trás, porque é conveniente. É conveniente para nós ouvir, ler apenas aqui onde está a promessa. Mas nós não vamos lá atrás, aonde esse versículo, Deus ele fala com Salomão e manda dar esse recado aos israelitas. Manda dar um recado que surgiu de uma oração longa de Salomão. Davi passou para Salomão um desenho do templo, todas as coisas, o ouro, a prata e todas as coisas que eram para construir um templo para o Senhor. E após construído esse templo com ouro, prata e um altar gigantesco, Salomão ele se prostra ao Senhor diante de todo o povo e faz uma oração. Ele pede ao Senhor que venha perdoar os pecados de um povo cheio de orgulho. Ele pede ao Senhor que Deus venha perdoar os pecados de um povo de coração duro, de coração orgulhoso, de coração obstinado, de coração desobediente, de pessoas rebeldes, pessoas soberbas. Ele clama ao Senhor, ele rasga seu coração diante de Deus para pedir perdão por um povo que não merecia as bênçãos de Deus. Ele rasga o seu coração pedindo a Deus para que Deus venha ter misericórdia. E ele inicia essa oração com palavras dizendo: Senhor, eu clamo a ti porque sei que tu é bom e a tua benignidade dura para sempre. E como a tua benignidade dura para sempre, eu te clamo. Eu te clamo por esse povo que tem adorado outros ídolos, por esse povo que tem desobedecido os teus mandamentos e os teus estatutos, por esse povo que tem se desviado dos seus caminhos, por esse povo que tem aborrecido seu coração dia após dia, e
Salomão clama. E Salomão clama durante a noite quase inteira. E após ele clamar, ele faz um sacrifício a Deus. E esse sacrifício estava ali no altar que ele tinha construído. E o fogo desce do céu e consome aquele sacrifício. E a glória de Deus enche todo aquele templo. A glória de Deus enche aquele templo e os sacerdotes não podiam se achegar porque a glória de Deus estava ali. Veja bem, meu irmão, os sacerdotes que eram, vamos colocar como os apóstolos de hoje em dia, os bispos, os pastores, eles não podiam entrar no templo porque a glória de Deus estava ali. Porque a partir do momento quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício, e quando ele entrava lá dentro, ele tinha uma corda amarrada na cintura dele e a ponta da corda ficava lá fora. E ele amarrava cintos nas suas vestes, com sinos pendurados. E aquelas pessoas ouviam os sinos tocarem enquanto aquele sacerdote se movia. Se os sinos parassem de tocar, tinha que puxar a corda que o cara já estava morto. O cara estava cheio de pecado, só entrava lá dentro desse jeito, porque ninguém podia entrar lá dentro para pegar o cadáver, tinha que puxar pela corda. E hoje nós vemos pessoas assim chegar diante do Senhor sem nenhum pingo de reverência. Se chega diante de Deus sem o coração quebrantado, chega diante dele às vezes com arrogância, chega diante dele com palavras ofensivas: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, o que é isso? Até quando eu vou ter que aguentar isso? Eu não aguento mais. Ele não é Deus, ele é Deus. E Jesus, ele nos ensinou a orar ao Senhor com humildade, com o coração contrito, quebrantado. E nós temos um grande problema nesses últimos dias. Nesses últimos dias nós estamos tendo um problema gravíssimo. A Bíblia Sagrada ela está sendo rasgada. Ela não está sendo mais usada. A palavra de Deus ela tem ficado em último plano. Tem ficado pelas esquinas. E as outras coisas que dão menos importância, que era para ser dado menos importância, elas estão sendo colocadas em ênfase. Porque a própria palavra de Deus ela diz: examinai as Escrituras, o meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra. Errais porque não conheceis as Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. E vários textos que atentam para que nós venhamos dar valor à palavra de Deus. Eu não estou falando de um pregador que sobe no altar e começa a pular e profetizar. Isso não é palavra. Isso é show. Eu estou falando de palavra, de algo que venha confrontar o seu pecado e o meu pecado. De algo que venha confrontar a sua maneira de pensar e de agir e a minha maneira de pensar e de agir. É isso que é a palavra de Deus. Para que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos. O irmão Carlos Eduardo leu aqui agora há pouco uma tradução melhor. Ele disse: e se converter da sua maneira errada de andar. E esse está sendo um grande problema. As pessoas vêm para a igreja e ali dão uns gritos de glória, tocam uns pandeiros. E aí, onde é que fica a palavra de Deus? Se é que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, ou estamos aqui para fazer a vontade de homens? Se estamos aqui para fazer a vontade de Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus. E Salomão, depois que a glória de Deus ela se acalmou, em agradecimento ele ofereceu 22 mil bois e 120 mil ovelhas em sacrifício naquele dia. E ele
não caberá no altar do sacrifício, tanto sacrifício, e eles passaram 7 dias festejando, agradecendo e sacrificando ao Senhor em agradecimento e súplica. E o que é que nós estamos vendo hoje, irmão? Aí o Senhor se levanta na madrugada e acorda Salomão e diz a ele: olha, você me clamou, você me buscou, você pediu por um povo que eu destinava, um povo desobediente, mas você me lembrou que a minha misericórdia, a minha benignidade dura para sempre, pois eu vos digo, diga ao meu povo que se chama pelo meu nome. Olha só, meu irmão, que a gravidade dessa palavra que Deus está falando. Se o povo que se chama pelo meu nome, ele não falou, se o meu povo, ele não disse assim. Quantas pessoas se dizem povo de Deus? Quantas pessoas se dizem cristãos? Quantas pessoas se dizem crentes, se dizem evangélicos, mas não fazem nada para agradar o coração de Deus? É literalmente nada. Literalmente, irmãos. Tem pessoas que têm mesmo a vida no altar de Deus. Tem pessoas que têm seus problemas. Tem pessoas que têm a sua vida voltada para Deus. Mas tem pessoas que não estão nem aí, meu irmão. Tem gente que vai para uma igreja dia após dia, mês após mês, ano após ano. E você vê que aquela pessoa não está afim, meu irmão, de fazer a vontade de Deus. Você vê que aquela pessoa não tem interesse pelo Deus da obra, ele tem interesse pela obra que Deus pode fazer na vida dela. Ah, eu já estou dando meu dízimo, a minha oferta, eu já estou colaborando aí, meu irmão. E é o seguinte, se demorar muito esse milagre aí, eu saio fora e vou para outra igreja. Porque a igreja é o que mais tem. Ah, presbítero, você é contra a igreja? Não, eu sou contra a hipocrisia. Eu sou contra o falso evangelho. Eu sou contra o farisaísmo que está tomando conta das igrejas. Que está tomando conta da maioria dos altares das igrejas. Que aonde você chega tudo pode, aonde você chega tudo vale. Então nós não podemos o tempo inteiro colocar a culpa no cão. Porque nós devemos ter a consciência que a palavra de Deus, ela diz que os nossos pecados fazem separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Ah, mas nós estamos no Novo Testamento, o véu se rasgou, nós temos contato com Deus. O Deus do Novo Testamento é diferente. Quem foi que falou isso? A palavra de Deus diz que ele não tem sombra de variação, ele não muda. E se tiver mudado, foi para mais tudo um pouco. Porque no Velho Testamento, se você adulterasse, ela olho por olho, dente por dente. Se você adulterasse, você morreria apedrejado, né? Mas tinha que pegar na cama, tinha que pegar no flagrante. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele diz que só de você olhar, você já está adulterando. Qual é o pior? É a velha ou a nova aliança? No Velho Testamento, se você matasse, você morreria. No Novo Testamento, diz que só em você aborrecer o seu irmão, você já é homicida. Qual é o pior? Ananias e Safira entraram dentro da igreja do Senhor Jesus com o coração obstinado, com o coração cheio de esperteza, falou: agora, esse avivamento aí de bênção, vamos lá vender nossa chacrinha que está criando mato lá. Vamos trazer aí, nós vamos participar aí desse avivamento aí. Chegaram lá, certo lugar para assinar os papéis. Aí veio a voz do diabo: rapaz, esse dinheiro aí é muito, aí não precisa você levar isso aí tudo, não. Não precisa, viu? Pega um pouco aí, vai comprar um sapato novo para você, uma gravata italiana, um vestido novo para a Safira. Leva só um pouco. Você, além de ser abençoado, ainda vai sobrar um pouco. E Ananias, olha assim que eu estou sentindo no meu coração aqui, eu acho que é o Espírito Santo que está falando, hein? Eu acho que é verdade, eu não vou levar tudo, não.
Mas a gente fala que foi todo dinheiro. E quando chegou lá, antes dele terminar de falar, Pedro já disse: o dinheiro estava na sua mão, eu pedi para você vir aqui trazer. A chácara sua estava lá criando um mato, eu mandei você vender para mim trazer alguma coisa aqui. Não, Pedro, não, eu estou cheio de bênção, eu estou cheio de avivamento, eu estou na bênção. Pois é, você quando entrou nessa casa, você não entrou para mentir aos homens. Você entrou e está mentindo para o Espírito de Deus. Ele caiu morto. A mulher dele chegou e falou: vem cá, o dinheiro que vocês trouxeram é todo valor? Ela já teve uma chance. E ela falou: sim, é todo valor. Pois é, aqueles homens ali já estão vindo te buscar. Os homens que levaram seu marido morto lá. Caiu morto também. Aconteceu no Novo Testamento. Deus, ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje. O apóstolo, o Paulo, ele escreve e fala: cuidado, irmãos. Tome como exemplo os nossos irmãos no deserto. Porque o mesmo Deus que fez tudo aquilo acontecer é o mesmo Deus. O mesmo Deus que fez a promessa para eles é o mesmo Deus de hoje. E será o mesmo de sempre. Não adianta a gente querer levar o evangelho na manha, que nem dizem por aí. Nós estamos vivendo um evangelho do nada a ver. Não dá nada, não tem nada a ver não. Ah, o pastor não fala nada. Ah, o pastor não tem nada não. Não tem nada a ver. Tem a ver sim, meu irmão. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que requer comportamento. É o mesmo Deus que tem desejo de aliança. A pastora falou agora há pouco aqui. E Deus, ele está dando aqui uma sugestão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele está dando uma sugestão. Ou seja, ele está te dando duas escolhas. Se você, eu, que se chama cristão, evangélico, orar, se humilhar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, aí sim eu sararei a sua terra. Ouvirei dos céus, me estarão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos para todos os dias nessa casa. Mas se não fizer, se não orar, se não se humilhar, continuar aí com o coração soberbo, continuar aí achando que Deus tem obrigação de fazer algo na minha vida e na sua, que não precisa de chorar e rasgar os nossos corações diante dele, que não precisa se converter dos maus caminhos, parar de fazer coisas que você sabe que não é certo, que eu sei que não pode fazer, assistir programas que eu sei que não pode, que você sabe que não pode, tecer comentários que você sabe que não pode, eu também sei que não, agir com orgulho, agir com o coração soberbo, querer ser melhor do que seu irmão. Porque o seu sapato é de croco alemão, você é melhor do que a irmã que está com a sandália havaiana. Você não é melhor. Você vai perder do mesmo jeito. Não existe ninguém melhor do que o outro. O máximo que pode acontecer é a diferença que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Porque o soberbo Deus abate e o humilde Deus exalta. Certa vez eu ouvi uma pessoa me dizer que as pessoas que ouvem eu pregar me têm como arrogante, por causa da forma de eu pregar. Ah, rapaz, é o seguinte, se eu fosse você, eu pegava mais leve em mim. Irmão, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim.
Porque se eu me importasse com o que as pessoas pensam ao meu respeito, eu não seria um servo de Deus. Porque se Jesus pregasse o evangelho que está sendo pregado hoje na maioria das igrejas, ele não teria sido crucificado por ninguém, nem perseguido por sacerdote algum. Deus, ele é amor, mas ele é um Deus que requer comportamentos. Ah, mas eu estou sendo provado. Amém, irmãos. Tiago diz que nós devemos regozijar, nos alegrar como estamos, como estivermos sendo provados. Mas nós devemos discernir se o que nós estamos passando é uma prova, ou se o que nós estamos passando é a mão de Deus querendo de nós uma postura diferente. Como eu disse, nós devemos dar valor a um texto inteiro, não a um texto, um versículo arrancado de um contexto. E Deus, ele diz assim mais na frente: porém, se vós vos desviares e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, irmão, proposto, você faz se você quiser, e fordes e servistes a outros deuses e vos prostrares a eles, então eu arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha mão presença esta casa, e consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e monte entre todas as gentes, e desta casa que for tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e virá, porque fez o Senhor assim com essa casa e com essa terra. E dirão: portanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram aos outros deuses e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Irmão, nós devemos verdadeiramente refletir. Foi uma bênção, até a hora da palavra foi uma bênção. O irmão foi liberto, foi curado, foi ministrado louvor, foi ministrado foi profetizada a cura na irmã. Eu creio que Deus, ele vai ainda fazer maravilhas aqui. Mas nós devemos atentar para a palavra de Deus, porque de nada adianta nós virmos a uma igreja, virmos a um lugar onde é pregado o evangelho, onde é falado do nome de Cristo, e não dar ênfase à palavra do Senhor. Não importa, nada mais importa na sua vida do que você se alimentar da palavra de Deus, para que você venha ter êxito na sua vida, para que você venha ter os seus pecados perdoados. Sabe, é uma coisa muito séria. Nós estamos buscando algo. Eu não sou hipócrita, eu estou com um envelope aqui pedindo algo material, mas o meu coração não está nisso. O meu coração está naquilo que é invisível. De 1000 vezes que eu me prostro ao Senhor, eu peço a Ele coisas invisíveis, eu peço a Ele força, eu peço a Ele discernimento. E é isso que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo disse que nós devemos olhar para aquilo que é invisível, porque aquilo que é invisível é eterno, mas aquilo que é visível é passageiro, é momentâneo, será destruído. Nós não podemos levar, nem se for para o inferno a gente não leva. Casa, carro, conta bancária a gente não leva. Devemos se preocupar com a nossa alma. E o primeiro passo para alcançarmos a misericórdia de Deus é rasgar o nosso coração, se humilhar diante dele, pedir perdão pelos pecados que cometemos. Oh, Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí sim, nós vamos ter todo o mal saindo da nossa
vida, mal colocado pelo diabo, mal colocado pela pombagira, pelo Zé Pilintra, o mal colocado pelo próprio Deus, eles vão sair da nossa vida. E a nossa terra vai ser sarada. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos ser prósperos. E aonde nós colocarmos a palma da nossa mão, a doença vai sair. Aonde nós colocarmos a nossa mão, será próspero. Aonde nós abrirmos a nossa palavra será a boca de Deus. Quando fizermos primeiro o arrependimento, primeiro se converter, primeiro buscar a face dele incansavelmente, parar com a hipocrisia, deixar a língua mais dentro da boca, vigiar mais, falar menos. Abra sua boca para louvar o nome do Senhor. Abra sua boca para pregar a palavra de Deus. Deixe a vida do teu irmão de lado. Porque enquanto você está cuidando da vida do seu irmão com a sua língua maligna, o diabo está acabando com você. Deus, Ele quer sarar a nossa terra. Deus, Ele quer curar as nossas enfermidades. Ele quer prosperar a nossa vida. Ele quer trazer bênçãos sobre a nossa vida que jamais nós tivemos. Mas Ele não vai contra a palavra dEle. Ele não vai abençoar aquele que está andando impiamente. Ele nos ama. E por causa desse amor, Ele vai nos abençoar a partir do momento que nós andamos segundo o coração dEle. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, meu irmão. Essa é a palavra de Deus que está cortando aqui primeiro para depois ir para aí. Eu não estou aqui com arrogância. Está enganado aquele que pensa que eu sou arrogante, aquele que pensa que eu sou prepotente. Você pensa que não está doendo em mim também essa palavra que Deus está falando aqui? Você pensa que eu estou aqui com arrogância? Essa palavra está cortando aqui, ela está cortando aqui, ela está cortando ali, aqui e ali também. Ela serve para todos. Porque não há um justo sequer. Todos nós pecamos. Bota o seu joelho no chão aí e começa a lembrar para ver se você não vai achar pecados que vão fazer você se envergonhar. Pecados que fazem você querer a morte. Eu já quis a morte por causa de pecados que eu pratiquei e Deus me libertou deles. Porque eles morreram a minha face, eles morreram o meu corpo por causa de pecados que aborreciam o coração de Deus. Vive aí uma vida devassa, de qualquer maneira, e pensa que Deus é obrigado a abençoar. Deus, Ele não está pedindo, pelo amor de Deus, meus anjos vão lá e arrastem tudo quanto é tipo de gente e tragam para cá. Não, Ele não quer. Ele ama a todos, mas tem gente que Ele não quer lá com Ele, porque é de miserável, mentiroso, soberbo, ladrão, sem vergonha. Satanás já foi um e chega. Ele não quer mais. Ele já tinha um lá e voltou para sair voado de lá. Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Se você tem os olhos espirituais, se você tem o coração quebrantado e contrito, você está vendo esse pregador de fogo que era para estar aqui hoje e não veio. Será que ele não veio? Para fazer você pular e saltar aí para casa, continuar com a mesma palhaçada que você faz todo dia? Pula, desce para ficar a porta, chega em casa, não ri de nada. Chega em casa, bate na mulher, bate no marido, quebra prato, quebra o pau lá, chuta o cachorro, joga o papagaio na parede e fica de volta. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Arrependa-se. É algo engraçado, né, irmão? Já pensou chegar em casa e pegar o papagaio e tacar na parede lá, né? Mas é uma coisa séria. Deus, Ele quer nos encher. Mas para nós nos sermos cheios,
nós devemos nos esvaziar de tudo aquilo que aborrece a Ele. E Ele terá prazer em abençoar. Ele prometeu aqui para Davi, depois Salomão lembrou ele e ele disse a Salomão: eu vou cumprir o que disse a teu pai Davi, e não faltará descendente teu no teu trono, se andares nos meus estatutos. Olha aí. Então é o que eu falo, as promessas de Deus são condicionais, tem que carregar a lua. Mas toda promessa que Deus faz, se Ele não falar antes, Ele fala depois. Qual é a condição? Ali, ó. Olha ali. As bênçãos da obediência. Mas também tem do lado ali, Deuteronômio 29, as maldições da desobediência. Então Ele é Deus. Assim como você não fica dando tudo para o seu filho sem ele merecer, Ele é milhões de vezes mais perfeito do que a nossa mente rasteira e medíocre. Porque nós somos pessoas da mente rasteira e medíocre. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Aplauda o Senhor.